Você acha que um divórcio poderia atrapalhar um processo de arrematação de leilão? Pois é, existem sim algumas complicações, e eu preciso falar disso, contando uma história que aconteceu com um dos meus seguidores, que a gente trocou uma ideia para tentar ajudá-lo. Então, se você não me conhece, eu me chamo Edwards Miranda. Esse vídeo aqui é feito sem roteiro, sem edição, para que, de fato, isso daqui possa te entregar o maior valor possível. Edwards, como é que uma coisa sem edição, toda mal feita, pode entregar o maior valor possível? Cara, de uma forma bem simples. Eu tô falando coisas que eu vivo, coisas que de fato acontecem com os meus alunos e clientes, para que você possa ser de fato um sábio. Não sei se você já ouviu essa história, mas o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. O inteligente é o que aprende com o próprio erro. O tolo, você não é tolo, senão você não estaria procurando conhecimento. Então vamos nessa. Edwards, o que tem a ver divórcio com uma dificuldade de arrematação? A ideia é mais ou menos assim. Ó. No leilão extrajudicial, todas as vezes que uma pessoa deixa de pagar um imóvel, um financiamento, antes de que o imóvel vá a leilão, é preciso seguir uma regra. Existe uma regra do jogo para isso. Essa regra se chama Lei de Alienação Fiduciária. É a Lei 9.514 de 1997. Essa lei ela estabelece ali o que precisa acontecer, para onde vai, quais são os ritos a serem seguidos para que, de fato, esse imóvel possa ir a leilão sem precisar passar por um juiz, certo? E qual que é essa regra? Geralmente, você para de pagar a parcela, você começa a receber infinitas ligações do seu banco. O banco começa, você não vai pagar, você não vai pagar. O banco percebe que de fato você não vai pagar, já passou uns 3 meses ali. E aí ele entra em contato com o cartório para que você seja notificado. Essa notificação entra como um nome de notificação para purgação da mora. Um nome bonito para quite sua dívida, seu otário. É mais ou menos assim. Então o banco entra em contato com o cartório e fala para o cartório ir lá notificar. Essa é a primeira notificação. O cartório tem que fazer essa notificação de forma presencial, se for uma pessoa física, então ele precisa ir lá, conseguir encontrar a pessoa e assim sucessivamente. Se essa pessoa não foi encontrada, ele tenta novamente. Se essa pessoa não foi encontrada, aí ele faz uma notificação via edital. Pronto. A pessoa agora tem 30 dias para que ela faça a quitação da dívida. Só isso. Pronto. Se em 30 dias isso não acontece, surge então a ideia da consolidação da propriedade. Para que seja a consolidação da propriedade, é um registro na matrícula que vai aparecer lá. O banco faz o pagamento do ITBI, do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, e é registrado lá no imóvel, no cartório de registro, que o banco consolidou essa propriedade. Mas agora, o banco não pode simplesmente, pronto, consolidei a propriedade, acabou. Não, não. Ele vai ter que realizar por lei o primeiro e o segundo leilão. Sendo o primeiro leilão um leilão que é vendido pelo preço mínimo, que é a avaliação do imóvel. Um exemplo, o imóvel vale 200 mil, o preço mínimo nesse primeiro leilão vai ser de 200 mil. Se ninguém arrematar esse imóvel, acontece o chamado leilão negativo. Então, esse daí tem que ser registrado na matrícula também. E vai para o segundo leilão. O segundo leilão é vendido pelo preço mínimo das dívidas, o somatório de todas as dívidas do devedor. Então, de financiamento, enfim. Se também ninguém arrematar esse imóvel no segundo leilão, é chamado de segundo leilão negativo. Mas para que aconteça o primeiro e o segundo leilão, é necessário que o antigo devedor ele seja notificado desse primeiro e do segundo leilão. Edwards, mas para que isso? Em tese, o entendimento é que você, que está perdendo o imóvel, tem o direito de poder participar desse imóvel, desse leilão. Porque você tem uma coisa chamada de preferência. Então, significa que se você quiser participar desse imóvel, pensa que você está participando contra mim. Existe lá o seu imóvel está sendo leiloado
e eu estou tentando arrematar o seu imóvel, mas você decidiu participar. Se nós dermos o mesmo lance, o seu tem preferência, porque você é o antigo proprietário. Isso é o que a lei diz. Então, precisa haver essa notificação. Todas essas notificações, elas ficam lá no cartório de registro. O cartório de registro que tem essas informações, tem esse registro guardado dessas notificações. Se ninguém arrematou no segundo leilão também, pronto. No formato de hoje, é dado a quitação ao devedor, então o devedor não deve mais nada, e o imóvel passa para a propriedade do banco. Não só na consolidação, mas passa a ser parte do patrimônio. E aí o banco faz o que ele quiser com ele. Por exemplo, é daí que surge na Caixa a licitação aberta, é daí que surge a venda online, é daí que surge a venda direta online e assim sucessivamente. O banco faz o que ele quiser, vende pelo preço que ele quiser. Não está mais na lei, é dele, ele faz o que ele quiser. Fechado? Fechado. Edu, mas onde está o problema? Você percebeu que eu falei de notificações, certo? Notificação precisa ser presencialmente a pessoa. E usualmente, não sei se você sabe, se você já viu um contrato de financiamento, ou imóvel especificamente, quando você compra, se você é casado, necessariamente você e sua esposa são donos daquele imóvel. Isso, claro, se vocês estão sob o regime de comunhão parcial de bens. Então você, no meu caso, eu comprei um imóvel. Eu sou dono do imóvel, minha esposa também é dona. Aparece ela lá no registro. Ela também precisa assinar. Assim como, se nós formos perder um imóvel, também é necessário que os dois sejam notificados. Usualmente, isso não é um problema. Por que usualmente isso não é um problema? Pensa que eu estou perdendo um imóvel. Vai chegar a notificação em casa, eu vou receber a notificação, minha esposa também. Tá tranquilo. O problema acontece quando há quando há divórcio. Quando há uma separação, qual é o problema? O que pode acontecer? Se torna difícil? Teoricamente, eu sou o dono do imóvel junto com a minha esposa. Nos divorciamos, e sei lá, só ela está dentro do imóvel. E ela decidiu parar de pagar a parcela. A Caixa vai notificá-la, só que tem que notificar a mim também, porque eu também sou o dono do imóvel. A gente ainda não fez todo o processo de partilha de bens, coisa e tal, então o imóvel ainda consta no meu nome e no nome dela. Então, se o banco notificou ela, tem que notificar a mim também. E assim sucessivamente. Só que isso é um problema de se descobrir. Na verdade, é um problema de fazer e um problema de se descobrir. Porque sejamos sinceros, muita gente não se divorcia assim. Nos divorciamos. Às vezes o cara sai simplesmente de casa. Ninguém sabe que eles estão divorciados. E é isso que aconteceu com um seguidor meu. Ele arrematou um imóvel, fez todo o processo. Quando ele foi lá desocupar esse imóvel, ele foi trocar a ideia com a moradora do imóvel. Olha só, preciso do imóvel, aquela coisa toda. Preciso que você saia. Aí ela falou, não, tá errado. Eu não fui avisada do leilão. Como não foi avisada? Ué, como assim? Aí esse meu seguidor ele foi lá e viu, não, as notificações foram entregues. Não, eu não sabia. Talvez seu marido tenha recebido, não, mas a gente tá separado. Aí eu falei, eita, isso é um sinal de alerta. Será que foi dado que eles foram notificados, mas eles já estavam separados? Porque daí precisam ter duas notificações para cada um. Precisa ter primeira tentativa para o marido, primeira tentativa para a esposa, segunda tentativa para o marido, segunda tentativa para a esposa. E só tinha primeira tentativa e segunda tentativa. Aí eu falei para ele, então verifica a data da notificação e a data do divórcio que ocorreu. E ele foi ver que a notificação aconteceu antes do divórcio. Então isso é um bom sinal para ele. Significa que se um saiu de casa antes de se divorciar, isso não é problema do banco. O banco não tem como adivinhar que as pessoas não estão mais morando juntas, que elas decidiram se separar. Se ele deixou o endereço dele lá, não tem o que fazer. E de fato, ambos foram notificados. Então não é um problema. Ele não tem culpa, ele não vai ter esse problema. Significa que todo o rito do leilão foi seguido corretamente. E quando ele entrar na posse, na emissão na posse, que é o caso que ele já entrou, não vai ser um problema fazer essa desocupação. O juiz não vai chegar e vai falar, não, você perdeu. Você tá ferrado.
Isso não vai acontecer. Isso é algo muito importante para que você não caia nessa besteira. Mas por que você está me falando isso? Porque poderia ter sido ao contrário. Infelizmente, às vezes, acontece esse cenário. Eu já vi uma vez acontecer. A pessoa, ela comprou o imóvel, bonita, feliz. Só que o casal havia se divorciado. Então, a notificação que o banco fez, o divórcio foi antes da notificação. Então, a notificação que o banco fez deveria ser para as duas pessoas que eram donas, mas não foi feito. Só foi feito para uma delas. Nesse caso, o banco errou na notificação. É como se um dos devedores não fosse notificado. E ele tem o direito de saber com antecedência se o imóvel dele vai ser leiloado ou não. Como não foi o caso, é então anulado o leilão. Percebe? Corre o risco de nulidade. Se tem uma coisa que nos leilões extrajudiciais, que são os leilões de banco, gente, podem ter o risco de nulidade. Só tem uma coisa que anula um leilão extrajudicial: a falta de notificação. Notificar o antigo devedor sempre ocorre nulidade. Sempre não, mas muita frequência. Então, a notificação é importante. Nesse caso, do meu seguidor, ele está tranquilo. Mas isso fica um alerta para você. Sempre verifique a notificação. Onde você pode encontrar essa notificação? No cartório de registro do imóvel, através do site do Registradores, ONR, ou ligando no cartório. Simples assim. Fechado? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você está aqui até esse vídeo é porque você gosta de imóveis de leilão ou você quer aprender a arrematar esse imóvel. Eu vou deixar aqui embaixo o link da Jornada do Arrematante. É o curso mais prático que existe na internet para que você arremate imóveis de leilão da Caixa Econômica Federal. Você precisa de 3 horas para aprender a arrematar um imóvel de leilão. O link está na descrição. Fechado? Fiquem